Então, estamos na página 21, questão 3, falando sobre tartarugas marinhas. Considere que uma tartaruga marinha esteja se deslocando diretamente do atol das Rocas para o Cabo de São Roque e que entre esses dois pontos existe uma corrente oceânica dirigida para noroeste, na figura abaixo, noroeste, desculpa. Na figura abaixo, VR e VC são os vetores de módulos iguais que representam, respectivamente, a velocidade resultante e a velocidade da corrente oceânica em relação à Terra. Dentre os vetores a seguir, aquele que melhor representa a velocidade t com que a tartaruga deve nadar, de modo que a resultante desta velocidade com VC seja igual a VR. Acho que às vezes o mais difícil para o aluno é interpretar o que está sendo pedido, né? Temos que desenhar, já que trata-se de vetores. No mapa, ele colocou a rosa dos ventos para me ajudar. Norte e sul, leste e oeste, nordeste, noroeste, sudoeste, sudeste. Já colocou o vetor velocidade da correnteza e já colocou o vetor velocidade resultante, que ele garantiu que tem o mesmo módulo. Ele quer saber qual é que é o vetor velocidade da tartaruga, para que, somado a correnteza com a velocidade da tartaruga, resulte no vetor resultante. Se tu fica perdido, tu pode simplesmente ficar procurando nas respostas qual delas se encaixaria. Mas eu quero te ensinar uma física de qualidade, então seria legal tu conseguir achar o vetor VT, mesmo sem as opções A, B, C, D e E. Deixa eu pensar. Eu tenho um vetor VC, que é a velocidade da correnteza. Se eu colocar um outro vetor, bundinha com bundinha, eu estaria usando a regra do paralelograma. Bundinha com bundinha é paralelograma, né? Se eu botar a bundinha na cabecinha, seria a regra do polígono. Eu acho que agora a regra do polígono vai ser mais confortável, porque quando eu desenho um vetor resultante, ele sai da origem do primeiro vetor e vai até a extremidade do último, né? Se esse aqui vai ser o vetor resultante, usando a técnica do polígono, o vetor que vai ser somado ao VC tem que ser bundinha na cabecinha, né? E vai até a extremidade do último vetor. Então é isso aí que vai ter que ser a velocidade da tartaruga. É um vetor vertical para baixo. Assim, eu somando esses dois pela regra do polígono, o resultante sai da origem do primeiro, vai até a extremidade do último. A regra do polígono me ajudou. Qual é a letrinha? Letra A. Professor, eu não fiz o desenho, mas eu fui pensando ali e pelo bom senso eu descobri que é A. Bom. Mas procure fazer a prova depois com os desenhos. Professor, é melhor usar a regra do polígono sempre ou... Cara, às vezes no vestibular o cara já entrega os vetores bundinha com bundinha. Aí talvez tu redesenhar um dos vetores pode exigir mais do que só fazer as pontilhadas. E o vestibular pode te obrigar a usar uma ou outra. Eu na prova eu obrigo o aluno hora a fazer uma, hora a fazer a outra. Para que ele fique bom em tudo. Tá? Então tu tem que treinar as duas mesmo. Depois, página... Ah, de amor, com certeza. Página 22. Vai pular a página. Dados dois vetores representados na figura, obtenha o vetor A menos B. Eu te expliquei o que é um vetor negativo. Então não dava para ter resolvido. A não ser que tenha lido a apostila. Se isso aí é o vetor A, minha gente, o vetor menos A é isso. Exatamente, é só tu apagar a cabecinha dele e fazer a cabecinha do outro lado. Expliquei. Estou pegando no pé só para a galera ficar se tocando que eles estão realmente zumbizados. Né? Escutaram ontem o negócio, hoje já não lembra mais. É normal. Outra, ainda mais não ter olhado a paginazinha, a apostila, dar uma lidinha na apostila. Fundamental fazer a tarefa. Certo? Mas eu não sou mágico, né, galera? Não vou ficar me culpando também. Questão 4, ele pediu o vetor C, que é A menos B. E ele falou quem era o vetor A, e ele falou
é o vetor B. Já que ele quer o vetor A menos B, eu vou pegar o vetor A, só que na hora de desenhar o vetor B, eu vou trocar a setinha dele de lugar, aí ele vai virar o menos B. Se tu faz bundinha na cabecinha, seria algo assim, e aí é só desenhar o vetor resultante. Meu vetor A um pouquinho maior do que ele pediu. Esse ali é que seria o vetor A menos B. Das respostas, qual que está mais próxima? É verdade, o item C é que está com a resposta mais próxima. Professor, dá para fazer pelo polígono, professor? Pelo paralelogramo? Claro, meu querido, vou fazer pela técnica do paralelogramo. Aí tu bota bundinha com bundinha, pontilhada paralela e desenha o vetor resultante. Que é o vetor C. Professor, deu quase para cima esse teu, não era para ser inclinado? Eu não usei, né, uma régua para medir o vetor da apostila e desenhar ali. Talvez eu tenha feito A um pouquinho maior e por isso não ficou tão perfeito de repente quanto tu gostaria. Mas está nítido que é o item C. Manda. Eu não consigo saber qual é a direção de algo perfeitamente se eu usar dos polígonos, né? Porque, por exemplo, aí tu tá colocando bundinha com bundinha, logo tu diz que a posição vai ser paralela aos dois, então isso faz sentido. Ó, na verdade, só para já economizar o tempo, dá exatamente o mesmo resultado se nós formos pensar. Por quê? Pensa, se eu pegar esse vetor menos B e transferir ele daqui para cá, eu não vou estar fechando o polígono? Entendesse? Então, na verdade, não ficou idêntico o desenho, porque eu não sou uma máquina perfeita que faz os vetores identicamente da apostila. Mas se eu tivesse feito A e B com o mesmo tamanho aqui e aqui, a seta ficaria idêntica. A prova disso é que se eu pegar esse vetor e transferir ele para cá, eu estou criando a regra do polígono em cima da regra do paralelogramo. E vai se encaixar perfeitamente, ó. Tá? Então dá exatamente o mesmo resultado, usando uma técnica ou a outra. Pode ter parecido que não, tá vendo aqui? Deu uma inclinaçãozinha mais para cima, tá vendo? É por causa da minha imperfeição, por eu ser um ser humano e não uma máquina. Se nós tivéssemos de repente uma tecnologia ninja, né? Ele aperta um botão, já aparece o vetor projetado na tela ali, né? O vetor original da apostila. Acho que a mensalidade ia ficar meio muito cara. Vou deixar assim mesmo, vamos fazer no cuspe disso. Questão 5. Mas é isso, tá, garoto? Parabéns pela tua participação. Qualquer gota de dúvida é importante ser dividida com a gente. Mais uma vez a participação foi muito boa. Questão 5. Tá quase acabando, galera. Já estamos quase em casa. Sentindo o gostinho da comida já. Considere os vetores R e S representados. O resultante da operação menos R mais S. Vai, me ajuda aí. Menos R mais S. Quero uma conta. Parabéns, garoto. Obrigado. Esse é o menos R. Bundinha na cabecinha ou bundinha com bundinha? Pode ser, tanto faz. Pontilhada paralela. Pontilhada paralela. Esse vetor aqui é o vetor R menos S. S menos R ou menos R mais S, que é a letra A de amor. Questão 6. A outra, não se preocupa, ó. Tem aluno que fica nervoso quando ele tenta fazer uma questão e não consegue. Ele acha que se eu for passar ele da tarefa, ele pode de repente ser punido. Jamais. Tu pode ter feito a tarefa da forma mais burra e idiota do mundo. Eu vou olhar o teu rabisco, se eu achar que tu realmente tentou, que tu não está sacaneando com a minha cara, como às vezes acontece, eu vou dar a tarefa feita. Quando eu falo para te fazer tarefa, eu não estou te pedindo acertem a tarefa. Eu não falo, ó galera, tem que acertar essa tarefa. Eu falo para tu tentar. Porque eu errei a vida toda e erro ainda hoje. Mesmo com 11 anos de aula, eu erro todo santo dia. Ah, professor, mas não erra a tua matéria. Não, eu erro a minha matéria. Eu sou errado eventualmente, apesar de eu ser muito bom em matemática básica. Eu falo uma coisa, escrevendo outra. E vocês é que me ajudam a errar menos. Não se incomodem com os erros. Eu me magoava muito com meus erros, sofria muito desnecessariamente. Sabendo que A igual a 6 e B igual a 4, o módulo do vetor soma A e B, que forma um ângulo de 60 graus entre si, atuam sobre o ponto material, vale
Peraí. Um vetor tem 6 newtons, o outro tem 4 e eles estão fazendo um ângulo de 60 graus. Ah, pontilhada paralela, desenho o vetor resultante. Resultante ao quadrado é igual vetor 1 ao quadrado mais vetor 2 ao quadrado, 2 vezes vetor 1 vezes vetor 2 vezes o cosseno do 60. ângulo, exato. 6 ao quadrado, 4 ao quadrado. Professor, eu botei 4 e 6. Relaxa, mesma coisa. Olha os fatores, não altera o produto. Cosseno de... Isso, R ao quadrado, 36 mais 16. Eu não gosto de multiplicar já de antemão, porque como eu sei que 0,5 vezes 2 vai dar 1, é como se eles tivessem se cancelado, é como cortar. R ao quadrado é igual, 1 vezes 36 mais 16 mais 24. 16 com 24 é 40. 40 com 36, 76. R é a raiz de 76. Perdão, professor de matemática. Eu sei que eu extraí a raiz em ambos os lados e coloquei o mais ou menos. E ignorei o menos, porque trata-se de um tamanho. Só fiz assim rápido porque ela é de física. Adoro. Desculpa. Metade de 30 é 15. Metade de 8 é 4, dá 19. Divide por 19 dá 1. Então é 2 ao quadrado vezes 19. A raiz de 2 ao quadrado vezes 19, como a raiz de 2 ao quadrado é 2, fica 2 raiz de... Era Newton isso? Então é Newton. 2 raiz de 19, que é a letra E. Foi só substituir na fórmula. Só somar 6 com 4. É normal acontecer isso, porque a gente trabalhou até hoje só com grandeza escalar na nossa vida. Os vetores apareceram na semana passada na nossa vida. Então é normal no começo a gente se bicar com os vetores. Acabou a tarefa? Ler, não? Onde mais? 22 e 23. Casos particulares, tu deve ter lido, né? Ou o que ele está dizendo, cara, que se os vetores estão na horizontal apontando para o mesmo lado, é só somar. Pelo amor de Deus. Está dizendo que se os vetores fazem 90 graus, é para fazer Pitágoras. Eu não fiz isso há pouco tempo. Fiz agora há pouco tempo. Caso particular. Deveria ter falado antes isso. E diz que está na mesma direção em sentidos opostos. Subtrair. E o amigo hoje enriqueceu a nossa aula falando que ele pensa numa caixinha com as pessoas empurrando para raciocinar em cima disso. Ótima mnemotécnica. Desafio. Como foi visto, a lei dos cossenos, S ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2 vezes x vezes y cosseno, pode-se calcular a soma de dois vetores de módulos x e y que formam um ângulo alfa entre si. Essa equação é válida para alfa igual a 70 graus? Prove que sua conclusão é verdadeira. E aí, será que esta fórmula vale para um ângulo de 180 graus? Beleza, vale, eu concordo. Prove. Faz a conta. Eu gostei. Como? Exatamente, essa é a grande questão. É por isso que o cara pediu para vocês tentarem provar. Página 22, desafio. Vou pegar dois vetores que têm um ângulo de 180 graus, o vetor A e o vetor B. E vou fazer a conta. Vou jogar na fórmula. R ao quadrado é igual. Não importa a ordem, obrigado pela participação, querida. Aí tu vê, olha só que legal. Tu não sabe teoricamente o cosseno de 180, porque eu vou te ensinar na matemática isso esse ano. O que tu faz? Mas ele disse ali na apostila. É, também. Tá menos 1.
C. Neste caso, a simplificação da lei dos cossenos, cosseno de 180 igual a menos 1. Tu vê, e se não tivesse na apostila? Eu precisava no Google. Claro, cara! Google! Google é a coisa mais próxima de Deus que o ser humano já criou. Se Deus é uma coisa que a tudo vê e que tudo sabe, a coisa mais próxima de Deus que o homem já criou foi a tal da internet, onde tem pessoas do mundo inteiro colocando o seu conhecimento. Se o Google não sabe, tem alguém conectado a ele que sabe. Eu fico, puto, tem amigo meu que me liga às vezes, eu ligo pra minha casa ou pro meu celular, eu não posso nem ir no banheiro cagar porque eu não tenho tempo. O cara me liga, Otávio, como é que eu faço tal coisa? Eu fico puto, eu pergunto pro Google, cara, deixa eu cagar, pum. Não é brincadeira, cara, porque se às vezes tu pergunta pro teu pai, ô pai, como é que é tal coisa? Sem perguntar pro Google primeiro, tu acha que teu pai sabe mais que o Google? Eu vou esperar o pai chegar em casa e eu tô com uma dúvida. Hã? Pirou? Tá doido? Tá entendendo, cara? Então é assustador. Cosseno de 180 graus. Puta que pariu! Ah, professor, quando é que é um cosseno de 180? Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! É 2015! Ah! Menos 1. Eu tô pegando pesado. Desculpa, tô pegando pesado. R é um quadrado. Calma que não acabou, hein? Calma que não acabou. Mais com menos na multiplicação. Vou te dar uma força. Vou jogar esse menos 2AB pro meio. Pra ver se tu saca o que vai ter que rolar agora. Isso aí tu só vai conseguir dar essa passada agora se tu lembrar de uma coisa chamada produto... Oh yeah! Produto notável. Quanto é que é x mais y ao quadrado? Quero ver quem lembra. É x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. 2xy, né? Se a gente fosse fazer Vai x virar. mais y, só uma vez na vida, uma na morte. X vezes x, x vezes y vezes x, y vezes y. Certo? X ao quadrado mais 2xy, xy, yx é a mesma coisa. Certo? Cara, te juro, tem cara que chega no terceirão e aceita que isso aqui é verdade. Eu não posso salvar essa alma. Um cara que chega no terceirão achando que x mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, é uma alma que eu não tenho competência para salvar no terceirão. Certo? Ele tem que fazer alguma coisa por ele próprio, só eu não posso ajudá-lo. Então, só para te avisar, tá? Tu já tinhas que saber isso para poder vir pro ensino médio. Né? Óbvio. E se ali for menos, quero ver. Ah, daí isso aqui pra cima. Não, vai ficar menos no começo e mais no final. Só fica menos no miolo, né? Só fica menos no miolo. Então, se tu olha uma coisa dessa, o que tu pode escrever? Que é igual, essa tripa toda é igual a A menos B, tudo. Dali pra lá a gente chama de produto notável, daqui pra cá a gente chama de fatoração. Tudo bem? Fatoramos, dá um golpe de misericórdia. Dá um golpe de misericórdia aqui. A ao quadrado. Extrai a raiz em ambos os lados com mais ou menos, né? A gente vai ignorar o menos porque trata-se de comprimento e fica que R é A. Provei que funciona. Provei que a lei dos cossenos funciona. Tu alguma vez na vida vai usar a lei dos cossenos para essa situação? Jamais, porque é só subtrair, né? Mas a gente provou que a lei funciona inclusive nisso. Era um puta de um desafio, cara. Primeiro tem que perceber isso e depois tem que fatorar. Termina a tua tarefa até a 23, tá? E leia sobre decomposição vetorial. Além de terminar a tarefa antiga, ler sobre decomposição vetorial. Pai, depois tu pergunta, filho, o que tu entendeu sobre decomposição vetorial? Aí tem um puta do pai. Aí tu cresce no meu conceito. Valeu? Ué, mas